Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Direito Constitucional e hoje nós vamos falar sobre o processo legislativo constitucional. O foco da nossa atenção está no chamado processo legislativo constitucional. Esse processo, ele consiste num conjunto coordenado de disposições constitucionais cuja finalidade é a elaboração dos atos normativos primários. Esses atos normativos primários estão lá no artigo 59 da Constituição Federal, que nós vamos ler a partir de agora. Olha lá. O processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e as resoluções. Então nós temos aqui o processo legislativo. Se você pegar no parágrafo único deste artigo, nós temos que a lei complementar, ela vai dispor sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, e através de lei complementar, não se esqueça. Você percebe que o objeto do processo legislativo é, portanto, a elaboração de emendas constitucionais, de leis complementares, de leis ordinárias, de leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Todos esses são espécies normativas primárias, porque retiram a sua validade diretamente do texto constitucional. Existem também algumas outras normas que, apesar de serem primárias, estão fora do processo legislativo. É o caso, por exemplo, dos decretos autônomos, dos regimentos dos tribunais. Esses atos são normativos primários, mas não são objeto do processo legislativo. Os atos normativos secundários também não são objeto do processo legislativo. Como exemplo, nós temos aí os decretos regulamentares. Então, cuidado, muito cuidado com a palavra decreto. Porque decreto autônomo ou decretos presidenciais, eles não são objeto do processo legislativo, e sim os decretos legislativos. Cuidado que isso pode cair na sua prova e você vai acertar essa questão. Agora, o desrespeito às regras do processo legislativo constitucional, eles vão resultar na inconstitucionalidade formal da norma. Você deve imaginar, por exemplo, se um deputado federal apresentar um projeto de lei, só que esse projeto de lei, a iniciativa teria que ser do presidente da República. Ora, se essa lei for aprovada e o presidente sancioná-la, não terá validade. Por que não terá validade? Porque houve um vício de iniciativa. Esse projeto só poderia ter sido apresentado pelo presidente da República. E se isso ocorre, nós vamos ter o quê? Se ele não apresenta, nós vamos ter a inconstitucionalidade se foi apresentado por um deputado. Eles costumam chamar isso aí de inconstitucionalidade formal ou nomodinâmica, que é um vício insanável e vai levar à inconstitucionalidade pelo STF. Também não posso deixar de mencionar que um dos princípios mais importantes do processo legislativo é o princípio da não convalidação das nulidades. É por isso que no exemplo que eu acabei de citar, de dizer para você aqui sobre a sanção presidencial, ela não convalida o vício de iniciativa. E é por isso que o devido processo legislativo deve ser respeitado. E os vícios que nele ocorrerem vão resultar em nulidade da norma. Ou seja, não podem ser convalidados, não podem ter validade por qualquer ato que ele vier posteriormente. Outro importante princípio do processo legislativo constitucional é o princípio da simetria. Simetria, igualdade. É como se fosse uma igualdade que o presidente da República pratica um ato, né? Por exemplo, nós temos o presidente com iniciativa de projeto de lei que trata, por exemplo, do regime jurídico dos servidores públicos federais. Por uma questão de simetria, esse projeto de lei que versa sobre o regime dos servidores públicos federais, se for no caso de servidores públicos estaduais, a iniciativa vai ser do governador. Olha aí uma simetria. Agora, para que nós possamos encerrar esse bloco de hoje,
falar sobre uma questão que caiu no TRT da 14ª Região, em 2014. Perguntou o seguinte: processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos presidenciais e resoluções. Viram a pegadinha? Se você pegar lá no artigo 39, nós vamos ter, no artigo 59, nós temos no inciso 6 decretos legislativos e não decretos presidenciais. Ou seja, decretos presidenciais não faz parte do processo legislativo. Então essa frase está incorreta. Então dessa forma pode ser cobrado você na hora da prova. É só ler e memorizar quais são os processos legislativos previstos no artigo 59. Ok? Até a próxima aula e continue estudando.